TV Friburgo, a TV da família friburguense. Aqui você tem vez, imagem e voz. Vem aí, a próxima atração. O programa a ser apresentado é de responsabilidade dos seus idealizadores e produtores. A partir de agora, entra no ar mais um líder de audiência. Aqui, pela TV Friburgo, a TV da família friburguense. Segunda-feira, 1º de fevereiro de 2016. Estamos começando aqui pelo canal 15, TV Friburgo, o canal da família friburguense, o programa Debate na TV. Até às 9 da noite. Você, telespectador amiga também, pode ligar para cá no 2522-9522 e participar conosco, interagir conosco com o programa desta semana, que tem como convidado debatedor do programa o Dr. Renato Abirrâmia. Portanto, você tem o telefone, repito, 2522-9522 para a sua interação conosco. Faça a sua pergunta, independente da pauta do programa, independente do que estivermos conversando aqui. Você, como sempre, telespectador, telespectadora, tem vez e voz aqui no canal 15 TV Friburgo. Você também tem o e-mail tvfriburgo@hotmail.com à sua disposição, e também no Debate na TV, às segundas-feiras ao vivo, você pode também usar e abusar do e-mail gilvan.tvfriburgo@bol.com.br. Doutor Renato, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no programa Debate na TV, nesta nova formatação. Eu tenho por hábito nos programas, este é o segundo na nova formatação, né, tentar mudar e encontrar, conforme eu sempre defendo, junto à produção, junto aos telespectadores, não ter uma camisa de força, tentar descobrir uma formatação. Mas eu vou deixar o nobre vereador, médico conhecido aqui na cidade, vereador Renato Abirrâmia, passar o tom inicial do programa Debate na TV, principalmente por conhecer a cidade. Qual seria o assunto mais interessante que poderíamos estar esmiuçando e discutindo com os telespectadores do Canal 15? Boa noite, Gilvan. Eu queria cumprimentar a todos que nos assistem pela TV Friburgo. Muito obrigado pela audiência. É uma honra, Gilvan, estar aqui de novo. E essa formatação nova deu um colorido especial ao programa. Tenho certeza que o êxito já foi alcançado e a TV Friburgo tem a sua marca de luta, e exatamente essa marca e essa luta vão persistir, porque é uma TV essencialmente democrática. E é um prazer de conversar aqui com os telespectadores, porque nós temos diversos assuntos importantes que nós podemos discorrer ao longo do programa, com a participação, naturalmente, dos telespectadores. Com certeza. Doutor Renato, o ano de 2015 não foi um ano fácil, mas também não podemos esquecer das facilidades que aconteceram. Quando eu falo em facilidade, eu falo das coisas boas. E quando eu falo que foi um ano difícil, eu, infelizmente, por um lado, falo das coisas ruins. No ano de 2015, de uma forma, tendo em vista essa nova brevidade do programa, qual a retrospectiva que o vereador, uma pessoa experiente como o senhor, por Nova Friburgo, faria do ano que, graças a Deus, já viramos aí? Eu acho que você falou certo. Graças a Deus, esse ano já acabou, o ano de 2015. Porque não foi um ano bom. Não foi um ano bom. Houve a eleição de 2014 e muita coisa que foi prometida, foi dita, foi proposta, nós vimos que eram inverdades. Sim. E a crise já estava esboçada, já estava alinhavada. Todos sabiam que essa crise, principalmente a cúpula dos governos, eu falo do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, sim, já sabiam, já podiam antever o que viria. E exatamente essa crise econômica, social, política, moral e ética causou muitos males à nossa nação
ao nosso estado e à nossa cidade que nós vivemos. Os governos não souberam contornar a crise e tivemos um ano em que foram desempregados, você imagina, mais de 1,5 milhão de brasileiros perderam emprego formal, com carteira assinada, fora os informais. E aqui no Nova Friburgo, em um ano, 1.600 pessoas também ficaram sem os empregos. Doutor Renato, pela sua experiência grande nesse sentido e viver a política, a cidade, respirar Nova Friburgo como um todo, qual a sua avaliação com relação a esse índice econômico, esse índice de demissão que aconteceu em 2015, o que isso pode refletir na economia de Nova Friburgo como um todo já em 2016? Infelizmente, Gilvan, já está refletindo. Nós estamos vendo aí que praticamente toda a população foi atingida. Eu falo toda a população de Nova Friburgo e também a população brasileira de uma maneira geral, talvez com exceção dos banqueiros. Banqueiros, eu acho que eles não foram atingidos, mas as grandes empresas, as grandes empreiteiras, aí tem o problema também da corrupção, né? Que nós vimos que as maiores empreiteiras brasileiras estavam ligadas ao Lava Jato e que sofreram realmente muito, porque com a ação da Polícia Federal e do juiz Moro, sem dúvida nenhuma, elas foram atingidas e perderam muitos empregos e muitos contratos. Agora, particularmente, eu acho que nós temos que verificar o nosso estado, o estado do Rio, que faliu. O governador mesmo disse que não tem dinheiro para nada, não consegue pagar o funcionalismo, só através de liminar. Né, e os funcionários públicos estão ficando sem receber, os terceirizados estão ficando sem receber, o sistema de saúde já está entregando o hospital para o município do Rio, entregou 2 hospitais do estado para o município do Rio, os outros estão sucateados, as UPAs estão sendo desativadas, muitas já foram, e a perspectiva do governo estadual é muito ruim. Isso reflete em Friburgo, porque o governo aqui nosso é um governo totalmente inoperante, ineficiente, um governo que não tem programa, é um governo que não tem planejamento estratégico, um governo fisiológico que se molda no mais anacrônico sistema que é o toma lá da cá. Isso não dá certo. Perfeito. Doutor, indiretamente tocamos numa ferida aí, que é a questão da saúde. E quando a gente fala em saúde neste momento atual, a gente não pode esquecer da questão do Zika vírus, da dengue e dos seus problemas, dos seus derivados, né? A evolução de 2015 e 2016, a perspectiva não é muito boa. O senhor, como médico, qual o conselho, qual o alerta, qual a avaliação que faz nesse exato momento deste problema? Eu estou muito preocupado. E realmente, se você assistir os programas de TV, os noticiários, de rádio, televisão, essa questão não só da Zika vírus como da dengue, estão aí em todos os noticiários. É um mosquito, Aedes aegypti, o mesmo mosquito transmissor da febre amarela, que foi, Gilvan, no início do século passado, erradicada no Rio, graças à ação de Oswaldo Cruz. Ele foi combatido, ele foi atacado, ele foi injuriado, ele foi caluniado, mas ele enfrentou o problema. Ele ia realmente de uma maneira drástica, ele invadia a casa, mas no final ele foi ovacionado e louvado porque ele conseguiu acabar com o mosquito, esse mesmo mosquito. Agora, a grande preocupação, a dengue nunca atingiu um patamar que está atingindo em janeiro, em dezembro, que não eram os meses de pico, que março e abril são os meses que o número de casos aumenta muito. E esses casos aumentaram de uma forma assustadora. A dengue a gente já conhece, né? Existem 4 sorotipos, quer dizer, você pode pegar 4 vezes dengue, são 4 sorotipos diferentes, cada sorotipo dá imunidade específica para aquele sorotipo. Agora o Zika surgiu em abril do ano passado aqui no Brasil.
eu acho que houve um vacilo do Ministério da Saúde na relação do Zika vírus com a microcefalia. Que o problema do Zika vírus é uma infecção, e aí as pessoas às vezes não sabem, mas a picada do Aedes aegypti, em geral, é indolor, não coça, as pessoas nem sentem que foi picado, em geral no início da manhã ou no final da tarde, mas ele pode picar a qualquer hora do dia, até a noite, mas principalmente nessas horas. E ele, a fêmea aí no caso, do mosquito, ela pica e a pessoa, num período aí de até 10 dias, pode ou não apresentar sintomas. E aí, mais de 50%, eu digo que mais de 50%, porque até hoje não se sabe exatamente quantas pessoas estão assintomáticas. Nem se pode saber, porque o Zika vírus não tem os mesmos meios laboratoriais de diagnóstico de que a dengue. A dengue ou dengue, né? As palavras estão certas, masculino ou feminino. Em relação à dengue, nós temos o antígeno, que pode ser verificado nos 5 primeiros dias, que é NS1-AG, na fase de viremia, na fase maior, que é aqueles 5 primeiros dias. O diagnóstico não é feito por sorologia, porque a sorologia é só a partir do 6º dia, IgG e IgM. Já esse exame já pode detectar. E eu tenho o chikungunya também, que felizmente não temos aqui ainda. Pelo menos eu não conheci nenhum caso de chikungunya aí, lá no Nordeste. Mas em relação à Zika, o quadro é muito mais brando, é muito mais tênue. São 2, 3 dias de febre. Agora, aparece muito mais do que a dengue, manchas pelo corpo, né? Com coceira do rosto, no pescoço, no abdômen, nos membros, que dura assim, são efêmeras, 2 dias, desaparece. E o pior é que, em muitos casos, não tem sintomas e as pessoas não vão saber. E como é que faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito por biologia molecular. Não temos ainda aquele NS1-AG, aquele antígeno que faz o diagnóstico da dengue e da chikungunya. Então, nos 5 primeiros dias, o diagnóstico tem que ser por biologia molecular, pelo PCR, derivado, em inglês, a sigla Polymerase T-Reaction, reação em cadeia de polimerase. É um molecular, um fragmento do vírus é multiplicado, mas isso é feito só em centros especializados. Aqui, no nosso estado, na Fiocruz. Então tem que colher o sangue e levar para a Fiocruz. Dos que têm sintoma. E os que não têm sintoma? E se não tem sorologia, como é que nós vamos saber se esse paciente, que a sorologia denuncia no futuro, porque o IgG permanece. Nós vamos saber que ele teve dengue, mas não vamos saber, teve chikungunya, mas não vamos saber se ele teve, aí que é o perigo. Perfeito. As pessoas podem ter, principalmente, o medo são as grávidas, nas 3 primeiras semanas. É isso que eu ia perguntar, doutor. Aparentemente, num primeiro momento, pela sua tranquilidade, por conhecer o assunto e ter passado tecnicamente essas informações para os telespectadores, por isso, em respeito aos telespectadores, eu, senhor, não interrompi, mas não é tão tranquilo assim. Não, isso é muito perigoso e é bastante sério, né? Não, é muito perigoso. A doença como Zika, ela não leva aquelas alterações hemorrágicas da dengue. A dengue é muito mais perigosa em termos de evolução para o paciente. A outra é mais branda, só que a dengue não leva à microcefalia. Já a dengue, o Zika vírus leva, e é um sofrimento. Olha só, a gente não pode ter mais uma doença de tanta gravidade. A microcefalia já existe há muitos anos, não era causada só por esse vírus. Existem outros fatores. Toxoplasmose pode levar a essa doença. E existe também outros agentes, até drogas podem levar a microcefalia. Citomegalovírus pode levar a microcefalia, mas os casos que nós estamos vendo agora é com o Zika vírus.
o cérebro é menor, né? Menos de 32 centímetros, e a criança tem alterações neurológicas permanentes, pode ter retardo mental, pode ter alterações motoras também permanentes, alteração auditivas, visuais, crises convulsivas, e o tratamento não existe. Não existe tratamento, eu não estou dizendo da microcefalia, da Zika, do Zika. O Zika não tem tratamento, como a dengue não tem tratamento, é hidratação. O Zika não tem tratamento. Isso aqui é o meu medo, não tem tratamento. Então, mas já estamos no nível de epidemia, doutor Renato? Estamos já, a própria Organização Mundial da Saúde fez um alerta agora, 2 dias, em relação ao mundo. E o Brasil é um dos países que mais tem casos de Zika e de microcefalia. São mais de 4.000 suspeitos, né? E a criança que nasce com microcefalia, ela tem que ter uma estimulação precoce logo depois que nascer. Porque senão as sequelas vão ser piores. E nós temos essa estrutura no Brasil. Quem acredita? Você, telespectador que acompanha o programa Debate na TV, você acredita na infraestrutura brasileira e com essa responsabilidade de cuidar das crianças, depois jovens, depois adultas com microcefalia? Você acredita, doutor Renato? Hoje, à vontade. Olha só, eu estou de férias, agora que entrei. Hoje, dia 1º de... acabaram as férias, comecei a trabalhar, já estou começando a trabalhar. Durante minhas férias, eu tive 4 casos, 3 de dengue e 1 de Zika. Interessante é que esses casos, o caso de Zika, o diagnóstico foi de exclusão. Excluir dengue, excluir chikungunya, os exames de laboratório e o quadro clínico, sem dúvida nenhuma, característico do Zika vírus. De férias, em janeiro, quer dizer, imagina quantos casos estão aí. A prefeitura diz que tem 180, acho muito pouco, nós temos muito mais. E houve uma reunião com os vereadores, depois de um alerta que eu fiz. Os vereadores têm um grupo no Face, e nesse grupo eu fiz esse alerta, dizendo que eu estou muito preocupado com a possibilidade de Zika atingir as mulheres grávidas, principalmente no primeiro trimestre, nas 12 primeiras semanas, e que nós não temos meios de diagnóstico, a não ser esse exame que nós falamos aí, que é de biologia molecular, tem que ir para a Fiocruz, propondo ações efetivas através de impedir o nascimento do mosquito, que é a única forma concreta. Com isso, o secretário de Saúde, ele disse que está ciente do problema, mas ele peca pela falta de veículos. Ele disse que os veículos estão sucateados, uns estão sem licença, a quantidade de veículos é muito pequena, e eu estou entrando com um pedido na Câmara, a partir de quinta-feira, porque amanhã a sessão é específica de votação das comissões, dando uma solução fácil. Sabe qual é? Tem 15 carros a Câmara. Eu, por exemplo, nunca usei o carro da Câmara, estou no 3º mandato. Acho que o vereador não tem que ter carro. Sempre disse isso. Vê se Zezinho do caminhão já usou o carro da Câmara. Vê se Cláudio Damião já usou, Pierre e os outros vereadores de oposição. Não usam o carro da Câmara. Niterói, a Câmara não tem carro. E tem 3 vezes mais de 3 vezes a população de Nova Friburgo. Pega esses carros, cede para a Secretaria de Saúde, a Secretaria vai ter carros em profusão para verificar esses criadores. Principalmente aqui em Olaria, que é o foco principal, aqui em Olaria. Tem que ter os agentes, tem que treinar pessoas, porque nós não podemos mais suportar essa doença. Perfeito. Doutor Renato, aumentando um pouco a dinâmica do nosso programa, por baixo temos aqui umas 10 perguntas e acredito que a gente possa atender a todos da maior qualidade possível, tendo em vista, volto a dizer sempre, a sua experiência de vida e de como é pessoa pública. A Maria José Vieira, de Olaria, ela mandou e-mail aqui para a produção, sabendo antecipadamente da sua presença no programa de hoje, e ela fez uma pergunta que casa com tudo que já conversamos até agora. O repelente com icaridina, ele pode ser usado em gestante, doutor Renato? Pode. Aliás, a icaridina é um princípio ativo da pimenta e ele pode ser usado na gestante, nas 3 primeiros meses, quer dizer, nas 12 primeiras semanas. Ele tem que ser colocado nas partes expostas. E aí o conselho que a gente dá à gestante é que ela use roupa, eu sei que nós estamos no calor, a gente sabe disso. Roupa clara, comprida o máximo,
para as áreas expostas serem as menores possíveis. E esse repelente, ele tem a concentração de 10 de 20. A concentração de 20%, ele permite a duração do efeito durante 10 horas. Já de 10, 5 horas. Então, o de 20% é melhor. E aí, nas mãos, principalmente nas mãos, no pescoço, na nuca, no rosto, nas áreas expostas para que o mosquito possa... E tem outros cuidados, além de usar roupa clara, usar protetores, né, nas janelas, né, impedir a entrada do mosquito. E mais ainda, não ter criador nem na sua casa, nem no vizinho. Perfeito. O Paulo Martins, da Ponte da Saudade, ele também mandou um WhatsApp aqui para a produção e ele diz o seguinte, doutor Renato: o que o senhor acha desses 1.600 desempregados em Nova Friburgo durante o ano 2015, que já conversamos aqui? Mas quais as possibilidades de melhorias para 2016? Existe, o governo municipal tem que começar a agir, né? Até agora, só discurso, né? Nós não vimos nenhuma ação real do prefeito Rogério Cabral. Dá muita entrevista, fala muito mal da oposição, diz que a gente não colabora, mas não. Ele escolheu um secretariado muito ruim, foi alertado por várias pessoas do secretariado e não consegue andar, né? Nós estamos no último ano de governo e não consegue andar, ele não tem interesse. E enquanto o prefeito não tem interesse em melhorar nada, né? Porque a família dele está toda empregada, né? Tem vários na prefeitura, a família dos auxiliares tem empregados, tem políticos de todo tipo de partido, né? Todo mundo na prefeitura. Então ele não tem essa noção de que é o desemprego. Ele não precisa de dinheiro, está bem, né, de vida, e não sabe que o desemprego avilta, humilha, vilipendia, agride o cidadão. É muito constrangedor ver um pai de família perder o emprego ou na iminência de perder o emprego. O problema também é esse. Existe esse seguro que garante meses, mas depois desse seguro não tem. Eu vejo com muita tristeza e nós temos que procurar abrir os olhos do prefeito no sentido dele investir no desenvolvimento econômico da nossa cidade, porque nossa cidade é uma cidade que tem peculiaridades e características para gerar emprego. Nós não podemos perder emprego. E para isso, o prefeito tem que fazer mudanças no secretariado, colocar pessoas capacitadas, reduzir de 23 secretários. 23 secretários? Nós não precisamos mais de 12. Para que 23 secretários? É para acomodar, quanto mais agora em ano eleitoral. Ano eleitoral ele vai querer manter esses secretários aí ineficientes, porque depende deles a reeleição dele, que é a pseudo-reeleição dele, né? Porque ele não vai ser reeleito de maneira alguma. Tenho fé em Deus. Doutor Renato, uma pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte: a velha máxima do toma lá da cá na política friburguense, infelizmente ainda está, eu já deixei clara a minha posição, né? Infelizmente ainda está em evidência ou isso já está virando passado? Isso é uma prática habitual desse governo aí. É isso que eles fazem: fisiologismo, assistencialismo, cooptação de líderes, é isso tudo. Agora mesmo, nós tivemos hoje na Câmara e foi votada a prorrogação dos contratos. Os contratos temporários. Ele não fez concurso para um número limitado de pessoas, e mesmo assim, essas pessoas que fizeram concurso, ele tem uma prova física absurda. Você tem que pular 2 metros, é uma prova que vai reprovar muita gente. E eu acho que isso é proposital, porque esse pessoal que fez concurso não vai passar na prova, aí ele vai ter que fazer contrato temporário. Esses contratos vão até abril, até 30 de abril. Depois de abril vão ter que ter novos contratos, porque 80% dos médicos, eu não sei se você sabe, são contratos temporários. 80% dos médicos que vão sendo renovados, e ele está no 3º ano, 4º ano de governo, não conseguiu fazer um planejamento, contratou aí uma empresa aí para fazer esse planejamento, gastou 2.800.000, né? A Falcone, que planejamento que ele fez? Está aí os resultados, estão aí os resultados, 1.600 pessoas desempregadas.
Perfeito. Aproveitando esse mesmo embalo, a Regina Célia, parece que os telespectadores, de uma forma geral, seja por e-mail, por WhatsApp, Facebook, não interessa, estão sintonizados com a nossa linha do programa Debate na TV dessa semana. A Regina Célia, conforme eu estava dizendo do Catacione, doutor Renato, ela faz a seguinte pergunta: a lei aprovada para o empréstimo de 12 milhões de reais vai resolver o problema da saúde, doutor Renato? Obrigado, Regina Célia. Eu tenho um carinho especial pelo Catacione, foi onde eu comecei toda a minha atividade aqui na Friburgo. Não, a resposta é não. Isso aí vai beneficiar a consultoria, a empresa de consultoria semelhante a Falcone, 2 milhões e 800, não sei quanto que ele vai gastar. Em relação à saúde, eu disse aqui, estou dizendo, estou repetindo, reprisando, não vai adiantar nada, porque a Secretaria de Saúde não tem nenhum planejamento. É tudo feito, você me permite, de araque. É o termo que eu acho que insubstituível. Tudo aleatoriamente, sem nenhuma metodologia. E aí, as pessoas estão morrendo, 50% das mortes. Eu vou repetir isso sempre. 50% dessas mortes são evitáveis e poderiam ser evitadas se ele tivesse seguido a orientação que eu dei e não quis seguir. Doutor Renato, uma curiosidade minha com relação a essa questão dos 12 milhões de reais é o seguinte: todo produto tem o seu agenciador. O banco é uma empresa. A questão do empréstimo dos 12 milhões de reais é um produto. Quem foi o agenciador deste produto junto à Prefeitura de Nova Friburgo? E gostaria de saber, existe comissão? Não, comissão não existe. Agora, existe o seguinte: primeiro, essa lei aprovada é ilegal. Fere princípios básicos. Primeiro, você não pode aprovar uma lei no ano eleitoral. Está lá. Já feriu o regimento, já não pode. A legislação não permite que se aprove uma lei no ano eleitoral. Isso é o primeiro. Segundo ponto, o Banco do Brasil, que foi escolhido, que é um banco estatal, é claro, né, ele teria que ser feito uma licitação. Quando o governo resolveu tirar... Até porque, se eu não me engano, a Caixa Econômica Federal também tem produtos semelhantes. A Caixa Econômica, né? E bancos particulares e produtos que podem dar um juro menor e beneficiar melhor a Prefeitura. A escolha do Banco do Brasil pode ter sido coincidência, mas ele tem um super secretário, que é primeiro-ministro, que é funcionário do Banco do Brasil, licenciado, né? Verdade. Isso pode ter acontecido até por indicação dele. Mas, de qualquer forma, nada contra o Banco do Brasil, mas tudo contra a Prefeitura. Isso não vai levar a lugar nenhum, vai deixar a dívida para os próximos prefeitos. São 2 anos de carência, vai ter juro, vai ter correção da dívida, vai ser uma coisa que vai ficar para os próximos prefeitos ilegalmente, porque ele não pode fazer uma lei que fez durante o ano eleitoral. Não vai resolver nada, eles são incompetentes. Perfeito. O Aloysio Silva ligou para cá, doutor Renato, no 2522-9522, que continua à disposição dos telespectadores, porque nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016, estamos ao vivo até às 9 da noite, aqui pelo canal 15, o canal da família friburguense, a TV Friburgo. Então, e vocês também podem assistir pela internet. Avisem os amigos, passem e-mail, passem WhatsApp, avisem pelo Face, não importa. www.tvfriburgo.com é o endereço na internet da TV Friburgo para o mundo. Doutor Renato, conforme estava falando, o Aloysio Silva Bujão, ele ligou para cá e diz o seguinte: o prefeito fez bem em realizar o Carnaval friburguense. Com o Carnaval, a cidade arrecada verbas, mas e se ele investisse na saúde? Seria melhor para o povo ou... Desculpa, Bujão. Seria melhor ou o povo ficaria a reclamar? Ô, Bujão, olha só. Na realidade, o Carnaval é cultura popular, é uma festa já consagrada. Nova Friburgo tem um dos melhores carnavais do estado. Eu acho que o povo tão sofrido, tão tolhido dos seus direitos, ele não pode mais ser punido com a perda dessa diversão que é o Carnaval. Eu acho que o Carnaval teria que, como vai ter, né? E se ele pegasse todo esse dinheiro
que ele investiu no carnaval, investisse na saúde, não ia adiantar nada. É isso que eu digo, eles são incompetentes. Eles iam investir no hospital. Nós não temos ambulatório. Eu canso de falar isso. Enquanto nós não tivermos ambulatório, o hospital é consequência. O hospital ideal é que não tenha paciente. Isso é utopia, eu sei, mas poderia ter menos da metade daqueles pacientes que estão internados, menos da metade daqueles pacientes que estão indo nos pronto-socorro, porque não tem ambulatório. E eu dei para ele a quantidade de médicos suficientes para manter os ambulatórios funcionantes, atendendo a totalidade das necessidades de Nova Friburgo no mesmo mês. No mesmo mês. Ele não quis fazer. Quis fazer de forma, como eu falo, repito, aleatória e sem o conhecimento técnico, é impossível agir e melhorar a saúde. Por isso, qualquer dinheiro que vem aí não vai resolver nada. Ele está empregando aí 40 e pouco por cento, é obrigado a empregar 15%. O que melhorou? Cada vez pior. Ontem eu fui lá no hospital, horror, um horror aquele pronto-socorro, um horror. Tinha um sujeito lá com dengue, a esposa dele me falou, olha só, ele está com hematócrito de 27, o hematócrito, as plaquetas de 27 mil, o que você acha? Eu falei, isso é grave. Ele estava lá com a veia pega, sem soro. Eu falei, mas não é possível, eu fiz um cálculo assim, ele devia ter uns 85 quilos, fiz um cálculo, ele ia precisar de 6 litros por dia de soro. Estava parado. Eu não sei, existe o seguinte, a medicina, ela tem regras, tem rotinas, tem protocolos, lá não se segue nada. Aí eu avisei para ela, ó, você trata de levar líquidos, dei uma orientação para ela, leva, deixa aí, avisei a ele, você tem que beber isso toda hora, vai no banheiro toda hora, vai beber líquido, vai beber, tem que beber uns 4, 5 litros, não deixa por conta do hospital, porque eu fiquei impressionado com a falta de atendimento correto dos pacientes com dengue. Imagine se esse número aumentar de forma assustadora, como nós estamos prevendo para março e abril. Perfeito. Ainda na contribuição do Aloysio Ziffer, doutor Renato, ele diz o seguinte, Gilvan, gostaria de ressaltar isso, já estivemos até conversando em off, cara a cara, eu e o Bujão a respeito disso. Ele diz o seguinte, gostaria de ressaltar que a minha mãe ficou internada no Raul Sertan e foi muito bem atendida. Ela estava com pneumonia. Agora ele completa, doutor Renato, fiquei sabendo lá que o setor de ortopedia está mal e os casos de dengue aumentando. Ponto. O Bujão tem razão. Ainda bem que a mãe dele foi bem atendida, graças a Deus, né? Eu tenho visto aí que mais de 50% das pneumonias que são diagnosticadas no Hospital Raul Sertan não são pneumonias, são outras doenças. E são todas diagnosticadas com pneumonia. Eles chegam lá, fazem um raio-x em PA. A rotina é PA e perfil. Já começa errado, né? Além de uma interpretação... PA e perfil não seria por ser mais em conta? Não é ser em conta, não, é rotina. Você não pode fazer porque você... Uma área do pulmão, você vai deixar de ser vista. Às vezes a pessoa tem uma lesão ali, você não vê porque você não faz a rotina correta. Então, ele só faz o PA, às vezes de muito má qualidade, que não dá para ver nada. E acontece que tudo é diagnosticado, pneumonia. Aí eu já vi embolia pulmonar, já vi insuficiência cardíaca aos montes, já vi tudo quanto é tipo de doença, que não são pneumonias, e diagnosticado com pneumonia. Tem esse problema, né? É bom que se esclareça isso. E também, desses 4 casos de dengue que eu atendi, 3 de dengue e 1 de zika, 2 passaram para o hospital e não foram feitos diagnósticos. Uma, que é até pai de uma assessora de um outro vereador, o diagnóstico foi de pneumonia. E estava com dengue, claro, clássico, típico, com todos os exames positivos. É isso que eu digo, nós temos que mudar completamente a face da saúde de Nova Friburgo, colocando médicos experientes, chefia, não tem chefia. Os pronto-socorro lá não tem chefia, pronto-socorro não tem, chega lá, quem é o chefe? Não tem chefe. A UPA, quem é a chefe? A UPA, inclusive, é um problema sério, hein? Preocupante, que a UPA, o governador não está repassando os recursos, a prefeitura está ameaçando fechar, não sei como é que eles vão resolver o problema da UPA. Perfeito. Doutor Renato, a Lúcia Moraes, de São Geraldo, também mandou um e-mail para a produção no TV, friburgo@hotmail.com,
e faz a seguinte pergunta. Quando o paciente contrai o Zika vírus, no caso a mulher, e pensa em engravidar, quanto tempo ela deve esperar? O Zika vírus pode ser em homem ou em mulher, né? A mulher não é só atingida, não. É bom esclarecer isso. Hoje, os estudos ainda são muito incipientes em relação à Zika. Nós não conhecemos quase nada, porque é uma doença nova que está sendo agora bastante estudada. Mas em relação a essa pergunta específica dela, acredita-se que mais de 6 meses. Menos de 6 meses, não. Agora o negócio é saber se teve Zika mesmo. Aí que tá. Como é que vai saber se teve Zika? Só se fizer o PCR, que é aquele exame de biologia molecular. É a única maneira. O difícil, a minha preocupação é essa, que é difícil saber se teve ou não. Perfeito. O Mário Andrade, no mesmo esquema da Lúcia Moraes, o Mário, mora no Santa Elisa. Ele pergunta o seguinte, doutor. O estoque de inúmeras vacinas importantes está zerado em Nova Friburgo. Quais as consequências disso para a população? E por que essas vacinas estão em falta? E acrescentando para o telespectador, eu ouvi hoje pela manhã na rádio CBN, que fez uma pesquisa junto às principais, vamos dizer assim, hospitais particulares e tudo mais no Rio de Janeiro. E eles estão com a falta também de vacinas. E aconselharam algumas pessoas a buscarem órgão público. Aqui em Friburgo, o órgão público está sem a vacina. Como é que isso funciona? Qual a preocupação que o povo deve ter? E respondendo aí o Mário de Andrade, principalmente. Mário de Andrade, a gente não quer nem colocar mais preocupação na cabeça da nossa população, que já está preocupada demais, é o desemprego, é o descaso com a saúde, o descaso com a vida. Mas isso é uma preocupação muito grande, porque aí não é culpa do governo municipal, pelo menos nesse ponto, porque essas vacinas são recebidas pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. E a falta é geral, falta no Brasil inteiro, está havendo até dificuldades das clínicas privadas, porque houve um aumento da demanda das clínicas privadas em função da escassez dos insumos nas redes públicas. Então, houve esse aumento, uma pletória enorme, e até as clínicas privadas estão em falta de determinadas vacinas que são fundamentais, porque a vacina é que previne as doenças. Se nós acabamos com a varíola, o mundo acabou com a varíola, porque apareceu uma vacina contra a varíola e ela está erradicada do mundo, não tem mais casos de varíola, né? Da mesma forma, a poliomielite, desde 89 nós não temos nenhum caso no Brasil mais. Quer dizer, a poliomielite não foi erradicada no mundo. Teve casos em alguns países, 5 ou 6 países, por isso que a vacina continua, vai demorar muito e vai ser erradicada. Agora, a falta de vacina é uma coisa absurda, é falta de previsão do Ministério da Saúde, é falta de gerência, de gestão, isso aí é um absurdo. Colocaram um ministro da Saúde que não conhece nada de saúde, ele é médico, psiquiatra, há 30 anos não exerce a medicina, e o senhor Leonardo Pisciani, deputado aqui do PMDB do Estado do Rio, para impedir o processo de impeachment da presidente Dilma, resolveu colocar esse senhor Marcelo, Marcelo o nome dele, né? Colocar o Marcelo no Ministério da Saúde, e ele só fala besteira, abre a boca, não quer nem que ele fale mais, porque ele só fala besteira. E colocou também o ministro da Ciência e Tecnologia também do PMDB. Eu nem me lembro o nome dele, nem quero lembrar, mas só sei qual é a qualificação desse ministro. Ele é dono de uma churrascaria de rodízio na Baixada. Acho que o Marozano deve frequentar essa churrascaria da Baixada. Churrascaria ele deve ser bom, mas ciência e tecnologia não entende nada. Por falar em churrascaria da Baixada, doutor Renato, eu tenho uma informação aqui no tablet do jornalismo da TV Friburgo, que é o seguinte: a ida ao Rio de Janeiro vai pesar no bolso do friburguense já a partir desta terça-feira, mais uma notícia dia ruim. 2 de fevereiro, exatamente. Ruim. É o pedágio da BR-101, que é localizado ali em São Gonçalo, né? Ele vai ser reajustado
nesta terça-feira, dia 2 de fevereiro. A Agência Nacional de Transportes Terrestres autorizou o reajuste nas tarifas da Autopistas Fluminense. Com essa resolução publicada no Diário Oficial, doutor Renato, automóveis, caminhonete e furgão deixam de pagar R$ 3,80, pouquinho, né? Não, tá tudo bem, talvez porque não saia do teu bolso. Mas R$ 3,80 para a travessia e terão que desembolsar R$ 4,50. Mas, doutor Renato, acho que por um lado, talvez seja uma boa notícia para manter a pessoa mais em Nova Friburgo, né? Então o friburguense vai deixar de viajar mais, consumir mais em Friburgo e ficar por aqui mesmo, né? Mas as pessoas precisam viajar e vontade, lembrar que aquilo é uma BR, que é do governo federal, é do governo da senhora Dilma, autorizado pelo governo federal. Perfeito. Agora, e antes era contra o pedágio, lembra? Que o PT era contra o pedágio? Não podemos ter memória curta, não, doutor Renato? De maneira nenhuma. Doutor Renato, a Amanda Cardoso, do Vale dos Pedros, ela faz a seguinte pergunta. Doutor Renato, quantos carros o governo mandou para o combate à dengue na cidade? Hoje eu vi um aí, muito bonitinho, por sinal, né? Esqueceram de mim, mas tudo bem. Os carros, segundo o secretário, tem muito poucos carros, temos 4 carros, porque alguns estão na Secretaria de Obras, outros foram para a Secretaria de Serviços Públicos, foram desviados os cargos da saúde. E muitos, como eu repito agora que eu tinha falado, estão sucateados. Isso que é a solução que vai ser apresentada na quinta-feira, é a solução viável. Para que o vereador quer carro? Para que o vereador quer carro? O vereador tem dinheiro, pode comprar um carro, ou vai andar de ônibus. Agora, se não tem dinheiro, vai andar de ônibus. Mas ganha bem, dá para comprar um carro sim. E aí a proposta vai ser entregar esses 15 carros para a Secretaria de Saúde, para realmente extinguir, eu acho que aí não vai ter mais desculpa, extinguir esses criadores de dengue que está causando tanta preocupação e mal à população de Nova Friburgo. Doutor Renato, já conversamos aqui no programa Debates na TV a associação entre saúde e educação. E a contrapartida, o ponto de vista da educação sendo o principal mote para valorizar a saúde, a economia, a segurança como um todo da cidade. Isso para falar por baixo. Na avaliação, no entendimento do Dr. Renato Benhammer, vereador por Nova Friburgo, o que deve ser feito pelas escolas públicas e principalmente do município aqui na cidade para que elas melhorem a qualidade, tenham mais alunos, mesmo que tenha uma competição, vamos dizer assim, saudável com as escolas particulares. Olha só, agora nós estamos começando um problema seríssimo, né? Porque com essa queda do poder aquisitivo da população e da classe média, está havendo uma migração grande para as escolas públicas, tanto as municipais quanto as estaduais. Agora mesmo nós perdemos um colégio, né, tradicional aqui no bairro de Olaria. Nossa Senhora das Graças, no bairro de Olaria. Foi mais um colégio. Já tinha o CEF, já tinham perdido a Faculdade de Filosofia Santa Doroteia, mas as pessoas estão procurando sair, quando não tem condição, né? Quando não tem condição, sair para o ensino público. E nós não tivemos do governo municipal até agora um olhar para a educação municipal. Falta de planejamento. Primeiro colocou um secretário, ficou há pouco tempo. Depois mudou, colocou uma professora universitária que nunca tinha entrado numa escola pública na vida dela. Nunca tinha entrado numa escola pública. Não podia dar certo. Agora colocou um professor de educação física, que também não é o ideal. O ideal é um profissional da área de educação, a pessoa que tenha tido vivência ali, que saiba dos problemas que ocorrem ali, que sabe qual é o perfil dos alunos, que sabe das necessidades das famílias. Só uma pessoa ali. Eu acho que nós temos tudo para fazer uma revolução aqui em Friburgo em relação ao ensino. Nós temos que, primeiro, é importantíssimo a tentativa. Eu falo tentativa porque seria demagogia dizer que é possível universalizar as creches e a pré-escola de 4, 5 anos. Esse ensino é fundamental para que a criança adquira condições cognitivas para entrar no ensino fundamental,
de uma forma completamente diferente, vai entrar muito melhor, e o aproveitamento vai ser excelente. Essa é uma meta. E a valorização do profissional, eu estou falando do profissional de ensino, não estou falando só do professor, estou falando todo mundo é educador. Pessoal de apoio também. Todo pessoal de apoio tem que ser valorizado. Às vezes não se pode aumentar o salário da forma que se quer. Né? Lógico que eles merecem muito mais, estão ganhando um salário muito ruim. Não adianta chegar e dizer, não, vai ganhar muito mais. Não é possível. Não é possível, porque esse governo que aí está, com 23 secretarias, está no limite da lei de responsabilidade fiscal, não tem como aumentar. Mas eles têm que ter carinho, eles têm que ter amor, têm que procurar os profissionais de educação, porque eles são os encaminhadores das nossas crianças e do futuro da nossa cidade. E também, outra coisa que nós temos que fazer, e uma coisa que eu vou repetir aqui, que eu já falei uma vez, é o descobrimento de talentos. Porque, segundo o professor Luiz Costa Lima, ele disse que durante todo o período que ele foi professor, de 10 talentos, só um segue adiante. Os outros 9 se frustram, vão para atividades que eles não queriam, e essa frustração no psicológico deles, porque eles sabem que podiam ir muito mais e só não vão por serem pobres. Então, nós temos que descobrir esses talentos, adotá-los, levá-los aonde que eles querem, talento de todo tipo, na arte, nas ciências exatas, na medicina, em qualquer ramo de atividade, e adotá-los. E colocar todo aluno que sair da nona série no ensino médio do Estado, porque nós não temos, você sabia que nós não temos demanda reprimida no ensino médio do Estado? Não temos. Por quê? Eu fui representante do governador, durante o período que eu fui, nós criamos 15 novos cursos médicos, 15, em todos os distritos, menos no Amparo, com exceção do Amparo que nós não conseguimos. Então hoje, se quiser fazer, faz. Melhora muito a educação, dá uma condição melhor. Né? Vereador Garotinho. O governador Garotinho e o governador Guazinha. Foram 2 governos. Perfeito. Eu gostaria, a produção, daqui a pouco, de fazer uma ênfase naquele material encaminhado. Né? O Laerte, doutor Renato, do Jardim Califórnia, ele faz uma pergunta. Doutor Renato, o Laerte, além de ter ligado para cá do Jardim Califórnia, ele manda um abraço a todos. Muito obrigado, Laerte. Valeu mesmo por você estar sintonizado conosco. Doutor Renato, o que o senhor achou da agressão do professor Pierre? Ô Laerte, eu achei a maior covardia. O vereador Pierre, eu considero um dos melhores vereadores que nós já tivemos. Pela sua honestidade, pela sua qualificação, por ser um professor e conhecer profundamente o nosso idioma, por conhecer direito, e ele não é profissional da área, mas as suas intervenções, muitas vezes, e depois é claro que ele estuda muito o assunto, e impede aberrações jurídicas que o Executivo tenta cometer a cada momento. Ele foi sozinho, né, no carro dele, não foi no carro da Câmara, foi no carro dele, e chegou lá, verificou uma anomalia, que eu também recebi essa mesma denúncia, que estavam fazendo uma obra em cima da queda da barreira, de onde caiu a barreira e destruiu uma escola e destruiu um posto de saúde, coincidentemente nas terras, domínios da família do Rogério Cabral, e foi covardemente agredido, ele sozinho, agredido de uma maneira inusitada pelo irmão do prefeito. Ele cometeu um crime, ele não poderia fazer isso, ele era um vereador, ele estava ali no exercício, porque a função do vereador, além de legislar, é fiscalizar. Ele estava exercendo o legítimo direito de fiscalizador. E sendo quem é, como eu conheço o professor Pierre, a lisura, a competência, a honestidade desse cidadão, ser agredido, quando aquela obra, eu tenho certeza que é uma obra legal, feita ao arrepio da lei, como tudo é feito aqui em Friburgo, eles vão conseguir regularizá-la, né? Porque aquela Secretaria de Meio Ambiente, Deus me livre, Secretaria de Meio Ambiente, como é que bota um secretário daqueles? Só o senhor Rogério pode fazer um negócio desse. Foi avisado uma opção de vezes, inclusive por mim. Está lá, mantendo o secretário, não pode tirar, ele não pode tirar.
Perfeito, doutor Renato. O telespectador já foi brindado com a breve imagem a respeito do material que está aqui em minhas mãos, que foi encaminhado, claro, à presidência, à diretoria, à produção da TV Friburgo. E, na realidade, trata-se de uma moção especial de louvor a quem eu, em nome da TV Friburgo, de todos nós aqui, agradecemos à Câmara Municipal, através do presidente vereador Márcio Damasio, e principalmente do autor desta moção especial de louvor, o vereador Renato Abirramer. Essa moção especial de louvor diz o seguinte: a Câmara Municipal de Nova Friburgo tem a satisfação e a honra de consignar a presente moção especial de louvor com a TV Friburgo, pelos serviços prestados à comunidade friburguense. Então, é uma moção que eu divido claro, que nós dividimos com todos os telespectadores do canal 15 TV Friburgo, que podem ver em loco aí, em close no caso, esse material, essa moção especial de louvor de autoria do Dr. Renato Abirramer. Doutor Renato, o que leva um vereador estabelecer para um órgão de comunicação de Nova Friburgo, no caso aqui em particular a TV Friburgo, uma moção especial de louvor? Olha, a TV Friburgo tem se caracterizado nesses anos de existência, ainda poucos anos, uma TV diferenciada, uma TV que não se vendeu, uma TV que procura defender o interesse público e de uma forma democrática. Aqui, todo mundo tem vez, todo mundo tem voz, membros do governo podem vir aqui, vários eu vi assistir, Marozão entrevistando, diversos secretários, até a semana passada mesmo eu vi a entrevista dele com um secretário, que aí não é secretário, é subprefeito. Eu acho que nós tínhamos que acabar com essas 4 subprefeituras, criar uma só e colocar 6 regiões administrativas para reduzir o gasto do governo. O Wilson Tavares, eu vi a entrevista e já outros também secretários estiveram aqui e o canal é aberto, o seu programa mesmo é aberto, né? E as pessoas podem vir, podem se comunicar, podem retrucar o que nós falamos aqui. Nós não encontramos isso em muitos lugares. Então eu acho que eu que tive a honra de poder ser o autor dessa homenagem justíssima à direção Marozão de Oliveira, toda a direção da TV Friburgo, que eu acho que é uma TV que veio para mostrar a sua diferença, mostrar o espírito democrático que deve nortear a todos nós. Perfeito, doutor Renato, muito bem colocado. E por falar em diferença, todas as quintas-feiras, doutor Renato, aqui mesmo no canal 15 TV Friburgo, a partir das 8 da noite, iniciamos já na semana passada o programa, temos agora o programa Personalidade, onde uma pessoa que trabalhe no comércio, seja de Friburgo, seja empresário, mas que seja destaque no segmento, ela pode muito bem ser convidada pela nossa produção, estar aqui conosco trocando uma ideia, uma experiência, para que formemos, podemos dizer assim, empreendedores, novos empresários aqui em Nova Friburgo. Até porque também temos que realmente nos preocuparmos com a evolução, com a melhora dessa nossa economia. E por falar em economia, doutor Renato, o Lucas, de Conselheiro Paulino, mandou um e-mail para cá na produção e ele faz a seguinte colocação com a pergunta. Muito obrigado, Lucas, muito bem colocado o seu posicionamento. A partir deste mês, a integração dos ônibus municipais, doutor Renato, vai ser feita somente através do RioCar. A rodoviária urbana vai passar por reformas e não vai mais ser ponto de integração. O que o senhor acha disso? Olha, isso é uma evolução tecnológica, né? Mas há um interesse por trás disso aí, da empresa, que vai aumentar seus lucros. Você pode ficar certo. Isso não foi feito. Tudo que é feito junto com o governo Rogério Cabral tem alguma coisa estranha por fora, né? O que eu soube é que, na realidade, eles vão conseguir aumentar seus lucros. Eles não estão satisfeitos com Nova Friburgo, acharam que iam faturar muito mais, né? A nossa cidade tem umas características diferentes
e vamos esperar, não é? Aquela rodoviária ali atrapalha o trânsito, não é? Aquele banheiro lá infecta. Eu estou reformando, eu não estou entendendo não, eles estão reformando. Eu fiz uma denúncia dizendo que os banheiros eram insalubres, fiz um requerimento de informações em relação a isso e até agora não foi respondido, mas pelo que eu sei, eles vão reformar. Então é uma questão difícil de saber aonde está a verdade. Doutor Renato, o certo, o ideal seria rachar a passagem ao meio? Ou se existe valor aí menos 50%? Eu acho que isso aí seria um exagero, né? Porque nós temos que ver os custos da empresa. Isso é óbvio que ninguém é maluco, né? A gente sabe que existe uma gratuidade, essa gratuidade tem que ser estendida pela lei às pessoas com mais de 60 anos, que não está acontecendo. O governo alega que não tem condições, não é? De qualquer maneira, nós vimos aquela confusão toda lá em São Paulo, né? Que ainda continua por causa do aumento do preço da tarifa. E eu acho que isso tem que ser feito um estudo muito pormenorizado, as planilhas têm que ser mostradas, que não são mostradas, para que se tenha o valor real da passagem. Então, isso não pode ser resolvido entre o prefeito, no gabinete do prefeito, quanto mais esse prefeito com a FAO. A FAO é a real, né? Essa empresa. Não pode ser feito assim. Tem que ser transparente. E o que o governo Rogério Cabral é um governo da opacidade, não é um governo da transparência. Então a gente não sabe o que está por trás disso. Eu desconfio sempre, tudo quanto ele faz, eu desconfio. Perfeito, doutor Renato. E com relação ao fundo tarifário, que subsidia a questão das passagens, como é que fica isso? Isso aí é uma questão ainda em aberto, né? Não existe uma transparência com relação a isso. Não existe transparência nada. Friburgo teve 1,4 a nota em relação à transparência do Ministério Público Federal. Você viu, 1,4. Foi o 75º município do estado do Rio, entre 92 municípios, sendo que ele empatou com mais 3. Então, nós estamos muito mal em relação à transparência. É um governo completamente fechado, não existe transparência. E muitas coisas, mesmo sendo vereadores, nós não conseguimos saber. E quando se tenta, como o professor Pierre tentou, verificar uma coisa que todo mundo estava dizendo, é agredido de uma forma covarde como ele foi. Doutor Renato, Campos e Macaé, a passagem é R$1. Como a gente pode fazer essa transposição para a nova subsídio, né? Mas está havendo problemas lá em Campos agora, eu estou sabendo, Macaé também. Eles tinham os royalties do petróleo, que já não tem a quantidade de recursos que eles tinham. Houve uma redução drástica, a prefeita Rosinha teve que fazer uma mudança completa hoje. Eu sei que o prefeito de Macaé também está sofrendo muito, falta de dinheiro, e eu não sei se isso vai perdurar. Eles tinham que nós não tínhamos. Royalties, o nosso royalties aqui é miséria em relação ao que eles tinham. O dinheiro jorrava e sobrava. Não se planejou e hoje a situação está muito ruim nesses municípios também. Perfeito. Doutor Renato, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu gostaria de passar 2 perguntas, além da consideração final, que é em respeito, claro, ao convidado do programa. O Ricardo do Centro, ele faz uma pergunta oportuna, já que falamos aqui em transparência. O doutor Renato, que lei foi aprovada na Câmara Municipal hoje, ou seja, nesta segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016? A lei foi aprovada para prorrogação dos contratos temporários até 30 de abril. Porque eu votei a favor, porque não tinha como. Eram a maioria dos médicos, pelo menos, além de outros profissionais de outras áreas, 80% dos médicos têm contratos temporários. Como é que ia essa conta? Aí a cidade parava, né? Mas protestei dizendo que tinha que haver um planejamento. O governo está no último ano, no 4º ano de governo, ele tinha que ter visto isso muito antes. Essas prorrogações são rotineiras, sucessivas, e vão continuar até o final do governo, porque não vai ter concurso para a saúde. Perfeito. Não vai ter concurso para a saúde. Com certeza. Doutor Renato, uma última pergunta aqui, chega do Marcelo, do PDC, que ligou em horário hábil aqui para o programa Debate na TV, e ele diz que passou no concurso, mas ele faz uma pergunta oportuna, tendo em vista a sua experiência. O sedentarismo é perigo para a pessoa fazer, no caso do teste físico, doutor Renato? Exatamente. Esse teste físico
tem que passar por uma avaliação médica. Dependendo da idade dele, não sei a idade dele, mas as pessoas mais velhas e os novos também, porque já vi muito caso de pessoas novas submeterem a testes físicos intensos e terem parada cardíaca e morrerem. Então, a maneira que foi feito isso, também, ele deve ter copiado de algum lugar, porque essa prefeitura. Só que tem que pular 2 metros, Gari, Coveiro, pular 2 metros. Isso aí parece que limita muito e vai possibilitar uma série de reprovações. E as pessoas estão procurando os médicos, quando não tem ambulatório, para pegar atestado. E o médico tem que dar um atestado. Para dar um atestado, você pode fazer esse tipo de exercício violento, que é utilizado nas Forças Armadas, mas é uma preparação prévia, né? Ninguém vai fazer exercício sem estar apto. E são pessoas rígidas, e muitos que fizeram concurso não são rígidos, como você falou, sedentários, o risco é muito grande. Tem que passar por uma avaliação médica. E quem deveria mandar essa avaliação médica era a prefeitura que devia ter médicos, que não tem, suficientes para atender a essa demanda. Perfeito. Doutor Renato, estamos chegando ao final do programa Debate na TV. E eu gostaria de agradecer ao senhor por mais uma vez prestigiar, estando presente aqui, prestigiar os telespectadores e fazer essa conversa, esse diálogo, esse debate direto com o telespectador. Fique à vontade para as suas considerações finais e com certeza estamos aguardando o senhor num próximo programa. Obrigado, Gilvan, obrigado, Marozan, parabéns por ter recebido a moção justa, merecida. E espero voltar aqui outras vezes. Eu quero fazer o meu agradecimento especial e particular aos telespectadores que, com a sua benevolência, nos assistiram até o momento, e dizer que eu, durante esse ano, vou continuar lutando ferrenhamente na defesa dos maiores interesses da população de Nova Friburgo. Perfeito. Doutor Renato, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui conosco. Produção segunda-feira, dia 8, programa dentro do Carnaval, tranquilo. Temos aí então um debate na TV, dia 8, segunda-feira, às 8 da noite, aqui no canal 15, TV Friburgo, encontro marcado sem falta, ok, galera? E lembrando a você que nesta quinta-feira, dia 4, também ao vivo, a partir das 8 da noite, teremos o programa Personalidade, o novo programa aqui da TV Friburgo para você. Aguardo você então nesta quinta-feira, dia 4, às 8 da noite, e na segunda, dia 8, estaremos reprisando o programa Debate na TV desta segunda-feira, dia 1º de fevereiro. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima oportunidade, com muito carinho. Até lá, tchau. Soldados armados caminhando e cantando e seguindo a canção. A TV Friburgo apresentou mais um programa líder em audiência. Com mais de 90 mil telespectadores. Informação sem medo de dizer a verdade. Com profissionais especializados no que se propõe a fazer. Falando e mostrando o seu produto e formando opinião. É aqui que a sua marca tem que aparecer. Anuncie na TV Friburgo e sinta o resultado. 2522-9522. Ligue que iremos até você.